Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A parábola de Jesus é contada para os discípulos, para os seus seguidores, portanto, para aqueles que aparentemente estavam no caminho certo. Jesus teria se referido, neste sentido, talvez, a outros que ainda não estivessem no caminho, para que os discípulos fossem capazes de entender o privilégio que eles tinham de estar no caminho com Jesus e do quanto Jesus se alegrava quando outros também passavam a aceitar sua palavra. Jesus os prepararia assim para serem capazes de acolher todos aqueles que viessem a Jesus, mesmo depois de sua morte. Não fosse assim, a igreja, desde o início, teria se fechado num pequeno grupo e jamais teria dado espaço para quem quer que fosse. Mas a questão se apresenta para nós não só como uma lição que Jesus dá aos discípulos daquela época, mas principalmente como uma lição que dá aos discípulos de hoje, e eu ouso dizer que ele dá à sociedade de hoje. Porque o pano de fundo é a justiça. A justiça compreendida como dar a cada um aquilo que é seu, ou melhor, como sugere o Evangelho, dar a cada um segundo o seu merecimento. Suportamos o peso do dia inteiro, o peso e o calor do dia inteiro. Tu nos igualaste a eles que trabalharam só 1 hora. Quem está reclamando aqui não está reclamando com razão porque Deus não tenha sido fiel, Deus naturalmente representado na parábola pelo patrão,
porque Deus não tenha sido fiel à sua promessa. Mas a questão é, eu merecia mais. Eu sou melhor do que ele. E eu me sacrifiquei mais. Por isso, me comparando com ele, eu tenho que receber mais. E é tão interessante que a gente se afasta totalmente do ideal de vida e a gente passa a nivelar tudo pelo meio ou por baixo. Isso é verdadeira mediocridade. A gente se sente prejudicado quando na verdade foi agraciado. Quem foi chamado para o emprego desde cedo passou o dia inteiro tranquilo de que tinha o que levar para casa. Quem passou o dia inteiro sem ser contratado por ninguém, passou a maior parte do dia aflito por pensar que chegaria em casa de mãos vazias, sem levar o sustento para os filhos. Se nós queremos verdadeiramente nos comparar com alguém, nós devemos nos confrontar com Deus, que é bom. Dentro da outra lógica, eu quero dar também mais para este. E eu quero dar não com o seu dinheiro, com o meu dinheiro. Eu quero ser bom, não posso? Nós deveríamos assumir a lógica de Deus, que é bom, que dá para quem não merece, que é capaz de compreender as razões de alguém não estar trabalhando, ou de ter ficado o dia inteiro parado. Por que estáis aí parados o dia inteiro, sem trabalhar? Porque ninguém nos contratou. Não são vagabundos, são trabalhadores desempregados. O patrão enxerga isso, enxerga a necessidade, enxerga a injustiça dele não ter conseguido um trabalho. O empregado ou os empregados que foram contratados primeiro olham para si mesmos, enxergam os seus interesses, os seus méritos, aquilo que eles pensam ser justo. O Evangelho de hoje nos faz um convite, pessoalmente e também como sociedade, a sermos capazes de deixar de lado esta lógica de uma justiça que nós criamos baseada nos interesses e nos méritos, e que sejamos capazes de assumir a lógica de uma justiça baseada na bondade, em atender às necessidades, em dar mais, em ser generoso, porque daí nós teremos uma sociedade marcada por isso, por esse tipo de atitude. Nós somos capazes de fazer raciocínios mesquinhos com pessoas que nos pedem alguma coisa pela rua, ou com algum trabalhador que nos ajuda em casa, num serviço doméstico, tratando-o às vezes como se fosse um concorrente nosso, e para o qual a gente tivesse necessariamente que submeter e vencer. E não como um colaborador, como um ser humano que também precisa levar o sustento para casa. Muitas vezes nós não somos capazes de manter ou sustentar a mesma lógica com quem está acima de nós. A justiça não é necessariamente igualar a todos. A justiça é ter um olhar maior do que esta ideia do mérito, do merecimento, da conquista, da força, da capacidade. A nossa sociedade, baseada no liberalismo e que consagra o mercado como o que rege tudo, nos faz pensar que nós devemos disputar e quem pode mais chora menos. O Evangelho nos faz uma proposta totalmente diferente. Rezemos. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.